E aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cleiton Lopes. Trabalho com a disciplina de Química aqui no Colégio Arcel. Pessoas queridas, a nossa aula hoje está sendo voltada para a turma do primeiro ano, as aulas do nosso material de número 29 e 30. O tema dessa aula vai ser a equação do estado gasoso, tá bom? Antes da gente falar sobre a aplicação da equação dos estados gasosos, é preciso que eu lembre com vocês as nossas três grandezas participativas, aonde nós trabalhamos elas em dois pontos muito importantes: inversamente proporcionais e diretamente proporcionais, em relação às suas pressões, volume e temperaturas para a gente. Beleza? Beleza. Bom, Etil, agora eu preciso que o senhor me explique como vai funcionar a ideia dessa equação dos estados gerais, dos estados gasosos, tá bom? É simples, galera. A partir de agora, nós vamos ter mais uma grandeza participando. Vai ser a nossa grandeza voltada para a quantidade dos nossos gases. Epa, tio, beleza. E o que seria, professor, essa relação entre a quantidade do gás para pressão, volume e temperatura? É isso mesmo que você ouviu, uma relação entre as nossas grandezas. Então, vamos compreender algo bem interessante. Quando nós falamos a quantidade de gás, nós estamos trabalhando uma coisa chamada de quantidade da matéria. Ou seja, será a quantidade de um gás que vai estar dentro daquele volume, ou, corrigindo, dentro daquele recipiente, tá bom? Então vamos imaginar algo aqui contigo. O que seria a quantidade de um gás? Seria a aplicação direta para a nossa quantidade da matéria. E quando a gente fala em quantidade da matéria, professor, a gente vai relacionar a massa, não é isso? E uma grandeza voltada em mol para nós. Opa, beleza, professor. Que nós vamos chamar isso aqui de massa molar. Olha que bonito. Arrasou? Eu também gostei, ficou muito legal. E todas as vezes que a gente trabalhar a quantidade de um gás, vamos estar trabalhando ele em quantidade da matéria. E lembra, pessoas, toda a nossa quantidade de matéria sempre vai ser dada em uma referência por mol. Beleza? Beleza. E tio, o senhor colocou massa. Sim, nós vamos estar trabalhando a nossa massa aqui em gramas, em relação à molécula que será formada. Você sabe o que é a quantidade da matéria? Sei, professor. É a relação perfeita entre massa e massa molar para a gente. Daquela molécula que vai estar lá, daquele gás que vai estar dentro do recipiente. Ok? Ok. E tio, foi bem interessante quando o senhor falou sobre isso aqui. Agora eu queria que o senhor fizesse o agrupamento dessas quatro grandezas. Tá, então o agrupamento dessas quatro grandezas, a gente precisa entender algo. Pressão vai ser diretamente proporcional à quantidade da matéria e o volume também vai ser diretamente proporcional à quantidade de matéria. Nesse formato, pessoas, podemos dizer a seguinte coisa, que pressão vezes volume vai ser igual a quantidade da nossa matéria ou a quantidade do gás que vai ser trabalhado ali, independente do tipo de gás, tá? A gente vai fazer essa relaçãozinha perfeita para nós, e a constante, que nós vamos chamar isso de constante de proporcionalidade, tá bom? O tio vai explicar o motivo dessa constante de proporcionalidade para vocês. Beleza, tio? Então nós temos aqui, ó, a pressão, o volume, M, que será a quantidade da matéria, R, que será a nossa constante, e T, que será a nossa temperatura. Agora, se liga aqui no que o tio vai falar para ti. Eu posso substituir a nossa quantidade da matéria para a aplicação em massa sobre massa molar. Fechou? E a nossa constante em relação à temperatura. O professor, então, o agrupamento
dentro das nossas 4 grandezas, pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria, vão formar para nós a nossa fórmula, ou seja, uma equação. E essa equação será chamada de quê, professor? Equação, eu vou abreviar aqui, né, para ficar beleza, de estado, ok? Dos, né, que a gente pode trabalhar para a gente, vários aí, né, do gás ideal. Olha que legal, foi beleza? Foi show? Pô, professor, foi muito massa, eu gostei. Bom, lembre de algo, galera, que quando a gente trabalha a ideia da equação dos gases gerais, nós precisamos ter algumas aplicações. Ou seja, não é trazer a equação do gás geral para cá. Nós vamos estar trabalhando a equação do estado dos gases ideais. Ok? Beleza. Bom, Etil, o senhor falou sobre a ideia da equação do estado do gás ideal. Sim, senhor. E agora, o senhor poderia falar sobre a constante da proporcionalidade? Posso. Por que o senhor disse que ele vai ser uma constante da proporcionalidade? Porque vai depender de alguma característica do tipo da pressão. Por que, professor, da característica da pressão? Porque a pressão a gente pode trabalhar ela em quê, galera? Lembra das unidades? Sim, professor, em ATM, em milímetro por mercúrio, em Pascal, a gente, em bar. Então, dependendo da questão e da unidade de referência da pressão, nós vamos ter que trabalhar suas constantes voltadas em sua proporcionalidade. Fechou? Então lembra comigo aqui a referência da primeira pressão em ATM. Pô, tio, em ATM nós podemos dizer que vai ser 0,082 ATM. Lembrando que ele vai estar trabalhando em litros, uma quantidade por litros para nós, e essa quantidade por litro vai estar também sendo aplicado em mol daquela molécula, ou seja, a quantidade da nossa molécula, volume, quantidade da molécula. Pô, professor, se o senhor está trabalhando a constante, só está faltando um outro ponto de referência, a temperatura, que nós já sabemos que ela tem que estar na sua característica científica, que será em Kelvin para nós, beleza? Tá bom. Agora, tio, fala sobre a nossa segunda constante aí. A nossa segunda constante vai ser 62,3, beleza? 62,3 milímetros por mercúrio. Olha que bonito. Logo, também ele vai estar voltado para litros, ok? Se está voltado para litro, a quantidade também de sua matéria vai ser em mol, e também a sua temperatura vai estar em Kelvin para a gente, ok? Beleza? Ótimo. Opa! Então vamos fazer aqui a próxima, né, professor? Que vai ser o nosso ST, o nosso SI. E o SI, galera, é bem interessante. É o nosso sistema internacional. E o sistema internacional, que vai ser representado por SI, tá bom? Vai ter a seguinte referência de 8,3 Pascal para a gente. Olha só, a unidade dele, em vez de ser litro, vai ser dado em metro cúbico para nós. Ok? Ok, professor. Então vamos lá. E vai trabalhar também quem? A quantidade em mol para a gente e a temperatura também em Kelvin para a gente. Beleza? Foi tranquilo essa parte aí? Super bacana. Nós conseguimos, professor, entender essa parte. Bem show aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar porque temos muita coisa ainda. E aí, pessoas? Vamos lá? Olha só. O tio trouxe agora um exemplo para que vocês possam compreender a aplicação da equação do estado dos gases ideais. Então vamos lá? Olha só. Eu tenho aqui um frasco. Nesse frasco tem a quantidade de 82 litros de gás de oxigênio. Opa!
a uma pressão de 4 atm a uma temperatura de 127 graus Celsius. A minha ideia aqui é achar a massa em gramas da quantidade do gás de oxigênio que está aqui dentro. E para isso nós vamos coletar as informações que estão sendo atribuídas aqui para a gente. A primeira informação que nós temos é a pressão. Pô, a nossa pressão está quanto, galera? A 4 atm. Fechou? Fechou. O volume, 82 litros. Tu tem a massa? Não tenho a massa, professor. Ah, tu tem a massa molar? Tem não, professor. Tem sim a massa molar. A massa molar está referenciada à unidade dos nossos oxigênios. Se eu tenho a massa molar, ou seja, tenho 16 unidades para cada oxigênio, logo eu posso dizer que a massa molar dele vai ser igual a quanto? A 32 gramas por mol. Beleza? Aqui, professor. Pronto, ficou legal. Depois disso, eu preciso saber a minha constante. Cara, tio, agora o senhor colocou 3 constantes agora há pouco. Qual vão ser as constantes que eu posso aplicar? Pô, se aqui estiver em ATM, então a minha constante aqui tem que ser o quê? 0,082. Olha a unidade, ATM para nós, em que, lembram pessoas? Litros por mol, olha aqui, aplicado em Kelvin. Opa, temperatura. Galera, se a temperatura está em graus Celsius, 127 graus Celsius, nós vamos ter que transformar em Kelvin. Então aqui tem que ficar quanto? 400 Kelvins para a gente. Tá bom? E agora, vamos aplicar ela na nossa fórmula? Vamos, professor. É bem simples, né? Lembra qual é a fórmula? Lembra, professor. Está aqui, ó. Pressão vai ser igual a quantidade da matéria, a nossa constante de proporcionalidade, que nós já sabemos, e a temperatura. Vamos só substituir os valores que já são encontrados e oferecidos aqui para a gente. Eu estou com uma pressão de 4 atm, um volume de 82 litros, igual, opa, olha só, lembra? Lembro, a massa sobre a massa molar, que é 32 para a gente, vezes 0,082 e 400, que é a nossa temperatura. Ok? Ok, professor. E agora, vamos resolver. Vamos ter que a massa, o tio vai fazer aqui direto, né? A nossa massa vai ser igual a 4 vezes 82 vezes 32. Claro que esse risco, né? Para ficar bonitinho aí para nós. Dividido por 0,082 vezes 400. Logo, pessoas, fazendo os nossos cálculos, nós vamos ter aí exatamente 320 gramas. 320 gramas de quê, professor? Opa, 320 gramas de gás de oxigênio. Ah, professor, gostei. Então é bem simples quando a gente fala na aplicação da equação dos nossos gases, ou seja, equação do gás ideal. Beleza? Beleza. Mas antes da gente concluir essa aula, eu preciso que vocês também saibam algo. Por quê, professor? Eu vou apagar aqui, tá, galera? Com nós. Precisamos lembrar que pressão para a gente e temperatura, eles já são encontrados em uma condição ambiente para nós, aonde a condição, vou abreviar aqui, ambiente, abreviando aqui, tá bom, galera? Pronto. Para a nossa pressão e temperatura, em dadas aplicações de gases, pode estar em 1 atm
e a temperatura vai se encontrar em 25 graus Celsius. Isso é muito comum encontrarmos em questões ou em leituras de texto. Mas existe também, galera, uma outra aplicação, que será a aplicação voltada para as nossas condições. Vamos lá, professor. Vou apagar aqui, tá, galera? Pronto. Vai estar voltado para as nossas condições normais de temperatura e pressão. Galera, quando se utiliza essa siglazinha aqui, condição normais de temperatura e pressão, ele vai estar te dizendo a seguinte coisa, que ele não vai estar numa condição ambiente. A condição ambiente vai estar no ADM a 25 graus Celsius. Ele vai estar em uma condição onde a nossa temperatura vai estar a 0 graus Celsius ou a nossa pressão vai estar em 1 atm. Olha que bacana. Logo, galera, quando ele se encontrar nessa condição, o volume ocupado, vamos colocar aqui, né? O volume ocupado, né, por 1 mol de um gás para nós, ele vai estar sendo utilizada a sua medida em 22,4 litros. Como assim, professor? Eu estou por te dizer que cada mol de um gás, se ele estiver na sua condição normal de temperatura e pressão, ele vai ter o seu valor de 22,4 litros por mol. Ah, professor, logo eu posso te dizer que ele pode ser chamado, além de ser a sua referência na CNTP, nós também podemos chamar isso de volume molar. Olha que bonito. De quem, professor? De quem? De quem? Cara, se eu estou falando em gás, então é o volume molar de quem? Dos nossos gases. Beleza? Então, tio, eu posso dizer que o volume molar do nosso gás na CNTP vai ser igual a 22,4 litros por mol. Tio, o senhor pode, por favor, me dar um exemplo disso? Posso sim. Vamos imaginar aqui. Eu tenho 1 mol de gás de oxigênio. Olha que bonito. Então, galera, eu posso dizer que eu tenho 22,4 litros desse gás para cada mol dele que vai estar dentro do frasco. Professor, e se o senhor tivesse aqui 2 mol de gás de oxigênio? Galera, então a proporção dele vai ser de 44,8 litros para nós. Ah, tio, beleza, eu entendi. Entendeu? Então imagina, se por um acaso, gente, eu tivesse aqui meio mol de gás de oxigênio. Logo, se eu tiver meio mol de gás de oxigênio, eu vou ter em litro 11,2 para a gente. Tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui, ó. Condição ambiente, 1 atm 25 graus Celsius. Condições normais para temperatura e pressão, 0 graus Celsius, 1 atm para a gente. É o volume ocupado por mol para os nossos gases. Logo, podemos chamar isso também de volume molar dos nossos gases. Beleza? Foi tranquilo? Galera, pois então a nossa aula vai ficar hoje por aqui. De já eu agradeço muito
por estar participando e assistindo a nossa aula. E não esqueça, sempre fique atento na sua agenda online, pois sempre estaremos encaminhando a atividade por lá. Valeu, galera, Sil, e até a próxima!